Queria cumprimentar os nossos assinantes, agradecer o nosso convidado, ACM Neto, jovem de 42 anos, advogado, 3 vezes já deputado federal, 2 vezes prefeito de Salvador, sempre muito bem avaliado, presidente dos Democratas, que agora está num grande momento de desafio, querendo fazer o maior partido brasileiro, é isso? Roberto, uma alegria poder estar aqui, bater esse papo com você. Exatamente. Hoje nós estamos fechando os termos finais do entendimento com o PSL. Ainda faltam alguns ajustes. A ideia é que a partir da próxima semana, portanto, ainda no mês de outubro, a gente possa concluir esse processo de fusão dos 2 partidos, o que vai originar o maior partido do Brasil. Nós desejamos ter um partido forte nos estados, mas um partido também com projeto nacional. Essa é a questão, né, prefeito? Porque o PSL era um partidinho pequenininho, né, ficou rico, né, com a entrada do Bolsonaro, depois saiu o Bolsonaro, ele continua um partido rico, e agora quer se casar com um partido tradicional, aquela moça vai buscar os melhores momentos da vida, né? Como é que vai ser essa união? Vamos lá, Roberto. Primeiro, existem visões complementares. Se não fosse assim, não dava para a gente discutir uma fusão. Eu venho conversando há algum tempo com o presidente do PSL, Luciano Bivar, e a gente tem uma visão de Brasil sobre os problemas do presente e os desafios para o futuro, que é uma visão que nos permite hoje discutir a criação de um partido comum. Partido de direita. Isso é essencial. Veja, esse posicionamento de direita, de esquerda, de centro, eu particularmente nunca gostei disso. Eu tenho que lhe dizer. Eu governei Salvador por 8 anos, uma capital com muitos problemas, com muitos desafios. Sempre fui marcada, a minha gestão, pelas políticas sociais. 80% dos investimentos que eu fiz como prefeito foram nas áreas mais pobres da cidade. Eu acredito em política de gestão, de resultado. Eu acho que o cidadão busca a eficiência dos seus governantes. Está muito mais preocupado com isso do que com o rótulo, o carimbo, se é de direita ou de esquerda. É um partido que nasce, primeiro, para defender uma visão liberal na economia, né? Um Estado que tenha um tamanho que permita eficiência e resultado, não um Estado gigantesco. Um partido que nasce para estimular o espírito empreendedor do cidadão, um partido que nasce para defender fortemente políticas sociais. Quer dizer, com uma coluna vertebral, quer dizer, um partido que vai ter um... Sem dúvida. E veja só, o Democratas é um partido que tem uma história, que tem quadros. Essa fusão vai permitir que a grande maioria dos quadros do Democratas sejam preservados no futuro partido. Então, nós vamos ter espírito, vamos ter alma, vamos ter sentido. Não é uma fusão por conveniência. A gente não está se juntando agora apenas para a eleição de 2022. A ideia é ter uma visão de médio e longo prazo para o país. Hoje vocês teriam, caso a fusão aconteça, mais de 500 prefeitos, 80 e poucos deputados, 7 senadores, é isso? É isso. Na verdade, Roberto, a gente tem a consciência que, num primeiro momento, a fusão ela vai fazer com que quadros saiam do partido, porque a legislação permite que aqueles que não estão satisfeitos e que têm mandato possam deixar o partido. Os bolsonaristas, por exemplo? Eu acho que uma boa parte, pelo menos aqueles que não têm uma visão orgânica, uma visão partidária. Porque, veja só, quem não se sentir bem no novo partido vai ter a porta aberta para sair. E as pessoas sabem exatamente o que é que a gente quer construir. Por outro lado, vai chegar em março, aí você vai ter uma janela de grandes mudanças partidárias no Brasil. Aliás, vai ser o maior volume de mudanças na história do país, por um motivo. Na semana passada, o Senado derrubou as coligações proporcionais. Então, depois de muitos anos, né? Foi ótimo. A gente comemorou, eu acho que vai ter um avanço enorme no país. Para diminuir o número de partidos. Diminuir o número de partidos. E aí, o Democratas e o PSL, de certa forma, estão se antecipando a esse processo, que vai acontecer pós-2022. Então, a gente está enxergando esse movimento, se antecipa para, desde já, criar um partido grande. E aí, nós estamos muito mais preocupados com a projeção do futuro do que propriamente com quem se elegeu em 2018. Então, o quadro atual, o número atual, ele é menos relevante. É muito mais empolgante para nós que estamos envolvidos na fusão o que esse partido vai poder construir em 2022. Quer dizer, o senhor quer fazer um partido programático, na medida do possível? Tem que ser.
Nós, do Democratas, somos programáticos, todo mundo sabe disso. Somos um partido coerente. Veja, eu fui deputado 3 vezes, você mencionou. Passei 10 anos na Câmara dos Deputados. Na metade do 3º mandato, eu renunciei para assumir a prefeitura. Eu fui 10 anos oposição ao PT em Brasília. Aliás, um dos líderes de oposição mais duros naquele período. Muita gente chegava para mim e dizia, mas Neto, você está no Nordeste, se você ficar na oposição ao PT, você nunca vai se eleger para um cargo majoritário. E eu dizia, gente, eu não estou na política pelo poder, eu não estou na política só para ganhar a eleição. Em termos, né? Não, mas se você não se guiar claro. Por princípios, por ideais, claro. Por valores, você não tem consistência. Claro. Então, a nossa ideia é ter um partido com uma forte base programática e um partido que venha responder uma demanda hoje fundamental da sociedade, que é acabar com o radicalismo. Né? A gente precisa ter o quê? Diálogo, precisa distensionar o ambiente político e, de certa forma, é a contribuição que a gente espera dar. Quer dizer, de alguma forma, vocês estão duelando com o Kassab para ver quem é que pega os melhores quadros aí e faz o melhor partido, né? Tem duelo não, Roberto. É? Não tem duelo não. Duelo no bom sentido. Eu respeito o presidente do PSD, o Gilberto Kassab, né? Não gosto de ficar falando sobre o quintal dos outros. A gente tem que focar o nosso projeto. Ele quer levar o Rodrigo Pacheco, que é de vocês, para o partido dele, né? Vai levar? Somente o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pode trazer essa resposta. Eu confio que o senador Pacheco ficará nesse novo partido. Aliás, nunca ouvi da boca do senador Pacheco a palavra vou mudar, vou sair. É claro que oferece ainda a presidência, né? A posição final é dele. Claro. Eu tenho consciência que o senador Rodrigo Pacheco sempre foi um quadro muito prestigiado no partido. A gente sabe o peso político que ele tem. E não foi por outro motivo que, no final do ano passado e no início desse ano, o Democratas depositou todas as suas fichas na eleição do senador Pacheco no Senado Federal. E eu acho que ele é um player importante para a eleição do ano que vem, seja como candidato a presidente da República ou participando de uma construção decisiva da sucessão presidencial. Agora, eu me lembro que em janeiro, mais ou menos, o senhor estava, de certa forma, próximo do presidente Bolsonaro. Depois houve um afastamento e agora se nota novamente sinais aí. Como é que o senhor vai resolver essa questão? Ô Roberto, veja, vamos lá. Primeiro, até dezembro do ano passado, eu era prefeito de Salvador. E, como tal, eu tinha o dever institucional de tratar das questões da cidade. Então, todas as vezes que fui convidado, que fui chamado pelo presidente, lá estive, conversei com ele, levei as questões de Salvador. E, é claro, tratávamos de política. Claro. Eu não vou deixar de conversar com o presidente Bolsonaro, como converso com vários líderes políticos. O senhor tem conversado com ele? Não. Desde dezembro do ano passado, é isso que eu queria pontuar, não tivemos mais nenhum contato. A última conversa nossa, eu ainda era prefeito de Salvador. Agora, é bom lembrar que naquele momento do início do ano, né, houve muita confusão em relação à eleição do Congresso Nacional. E aí tentou-se passar uma imagem de que o Democratas estava aderindo ao governo, o que nunca foi verdade. Foi a sua briga com o Rodrigo Maia? Veja, Rodrigo Maia sabe, ele teve os problemas comigo, eu tive com ele. Vocês eram amigos íntimos, né? Muito próximos. E eu confesso, Roberto, nunca bati nele abaixo da linha da cintura, nunca trouxe nenhuma palavra pessoal contra ele, não faço política assim e não guardo ódio nem mágoa no coração. E não consigo ter raiva de Rodrigo, apesar de tudo. Mas Rodrigo sabe que em 2018, quem evitou que o partido se tornasse base do governo fui eu e ele. Ele que era presidente da Câmara e eu como presidente do partido. Porque, observe o que aconteceu. Àquela altura, Onyx Lorenzoni tinha sido escolhido ministro da Casa Civil antes do segundo turno. Que é democrata. Né? Que é do Democratas, deputado do Democratas. Tereza Cristina, ministra da Agricultura, deputada do Democratas. E Mandetta, que naquele momento era deputado, ministro da Saúde. Então, estava ali o caldo perfeito para o Democratas se tornar o principal partido de sustentação da base do governo. No entanto, nós firmamos uma posição clara. O partido será independente, vai ter liberdade para apoiar o que for bom para o país, e talvez o maior exemplo disso seja a aprovação da reforma da Previdência, e, no entanto, vai ter toda a liberdade para ser crítico, para mostrar os erros, como fez e continua fazendo. Naquele 7 de setembro, com o pronunciamento que o presidente fez
nas manifestações, principalmente na Avenida Paulista, em São Paulo, nós demos no mesmo dia, em conjunto com o PSL, inclusive, uma nota muito dura, criticando as palavras do presidente. Então, não houve esse movimento de aproximação com o governo, não é verdade, tentou-se criar isso. Agora, eu nunca constrangi, eu como presidente do partido, nunca constrangi deputados que têm uma aproximação maior com o Bolsonaro, como também nunca constrangi aqueles que têm um posicionamento de oposição e de divergência em relação ao presidente da República. Agora, o senhor fala em programático e tal, mas hoje nós temos um fenômeno que são as igrejas evangélicas, né? Que atuam algumas delas como um partido político. Por exemplo, Malafaia, que esse pastor, fez um acordo com vocês. Como tratar essa questão? Roberto, o Brasil é muito grande. Cada estado tem a sua realidade, cada estado tem a sua situação. O fato de eu ter o deputado Sóstenes, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é ligadíssimo ao Malafaia, dentro do partido, não significa dizer que a gente concorda em tudo. Nem ele precisa concordar com tudo que eu penso e defendo, nem eu preciso concordar com tudo que ele pensa e defende. Mas é difícil fazer Essa é a vida de um partido que tem democracia interna. Nós pensamos diferente, nós não precisamos todos pensar igual. Aliás, qual é o partido que internamente não tem as suas diferenças? A questão é, em muito pensamos de maneira similar, ok, então vamos adiante. As pessoas sabem que eu, por exemplo, tenho uma posição em relação ao governo diferente da do ministro Onyx Lorenzoni, da ministra Tereza Cristina, mas nem por isso eu os desrespeito, ou eu quero julgar ou censurar a posição deles. Cabe ao eleitor e ao cidadão, como vivemos numa democracia, fazer o julgamento de quem está certo e quem está errado. Agora, o PSL vem com um grande fundo eleitoral, vocês vão ter muito mais tempo de televisão, isso também ajuda nessa negociação, né? Olha, esse é um elemento que atrai, sem dúvida, né? Mas não é isso que nos move a fazer a fusão. A gente encara que esse é um ativo que vai servir para que o partido tenha condições de avançar num projeto nacional de candidatura à presidência da República e lançar mais de 10 candidatos ao governo do Estado em todo o Brasil. O nosso objetivo é ser o partido em 2022 que vai fazer o maior número de deputados, senadores, governadores e, quem sabe, um presidente da República. Vocês estão pensando em lançar já um candidato a presidente? Tem algum nome? Olha, Roberto, primeiro temos que fazer a fusão, claro, que ainda não está concluída. É importante dizer isso. Existem ainda pontos que precisam ser resolvidos. Mas supondo que tudo dê certo e que o novo partido seja criado, o objetivo principal nosso é ter um candidato próprio a presidente da República. E temos hoje pelo menos 3 nomes entre os quadros do PSL e do DEM que já estão posicionados nesse processo. Mandetta, ex-ministro da Saúde, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e o Datena, apresentador. Esses 3 nomes já estão no jogo. Para trazer um sujeito fora da política é complicado, né? Roberto, eu acho que o momento, o que a gente sente do eleitor, e de certa forma a eleição de 2020 apontou, é que o eleitor quer alguém com experiência política. Mas, da mesma forma que eu julgava aqueles que em 2018 condenavam os políticos e depois tiveram que morder a língua, eu também não vou agora chegar e dizer que ninguém de fora da política pode estar no jogo. Eu não acho isso certo. O fato é que, caso haja fusão, o partido nascerá com o objetivo de ter um candidato próprio a presidente, mas sem se fechar o diálogo. Nós não vamos deixar de conversar. Antes mesmo do assunto fusão existir, o Democratas e o PSL já estavam sentados à mesa com outros partidos, a exemplo do MDB, do PSDB, do Cidadania, do Podemos, do Novo, do PV. Estávamos conversando. Aliás, eu sei que o senhor anda torcendo para o Eduardo Leite no PSDB. Por quê? Eu acho que o governador do Rio Grande do Sul, ele tem uma postura mais agregadora. Não é nada pessoal contra o governador Dória. Mas o meu sentimento, primeiro, eu não posso me meter no PSDB. Okay? Mas o Dória ele roubou um quadro importante. É verdade. O Rodrigo Garcia, vice-governador de São Paulo. Primeiro, respeitar a decisão do PSDB, que é autônomo e eu não sou tucano e não voto nas prévias. Mas eu acho que se o Dória for escolhido nessas prévias, ele vai querer impor de qualquer jeito uma candidatura a presidente. E se a gente quiser construir um projeto mais amplo, não dá para começar nem com imposição, nem com vetos.
vai ser preciso ter um diálogo. E eu vejo no perfil do governador Eduardo Leite alguém mais aberto ao diálogo. Pode ser um fato novo na política? Pode ser um fato novo. Eu admiro o governador, eu acho ele um homem muito íntegro, né? Ele traz um ar novo para a política e já traz também a bagagem de ter sido prefeito e governador do Rio Grande do Sul. Agora, repito, a decisão do PSDB é do PSDB e depois que eles decidirem, nós vamos ter que sentar para conversar, qualquer que seja o desfecho dessas prévias. O que o senhor mais aprendeu com Antônio Carlos Magalhães? O verdadeiro? Olha, aprendi muito a ser meu avô com orgulho, eu tenho muito orgulho. Aprendi muito com ele, Roberto, com os acertos e com os erros. Ele era uma pessoa muito intensa, muito passional, agia com o coração, às vezes reagia sem pensar, né? Então, assim, eu pude aprender muito com os erros dele, porque eu convivi numa fase de vida onde ele já estava ali no seu final, né? Com a saúde já mais desgastada, então eu vivi muito intensamente aquele momento da vida dele, mas lições assim muito positivas na minha vida, né? Então eu me lembro muito bem quando ele chegou para mim e disse assim: olha, se você quer entrar na política, esqueça qualquer outra coisa, você vai ter que se dedicar somente a isso. Ou, por exemplo, a referência dele de saber projetar quadros, de pegar pessoas na área técnica, pessoas que não tinham história política, tradição, nada, não tinham dinheiro, e trazer para a vida pública e dar espaço e permitir que disputassem eleições, que vencessem eleições. Então é algo que eu procuro fazer, fiz durante 8 anos como prefeito de Salvador, né? Revelar quadros, tentar puxar uma geração e fazer com que o projeto não seja só meu, não seja uma coisa individual, mas que a gente tenha algo mais aberto e amplo, e isso eu, de certa forma, aprendi com ele Agora, também. o PT está governando a Bahia, é um partido forte lá na Bahia. Há 15 anos já. Há 15 anos, né? O senhor conseguiu entrar ali na prefeitura e agora certamente vai tentar o governo, né? Como é que vai ser essa disputa? Vamos lá, Roberto. Primeiro, eu não sou de fazer política contra, eu sou de fazer política a favor de algo. Tanto que durante 8 anos eu tive uma excelente convivência com os 2 governadores do PT, primeiro Jacques Wagner, depois Rui Costa. Na pandemia, eu e Rui Costa trabalhamos conjuntamente, o que até foi percebido no Brasil, dada a nossa diferença partidária, tá certo? Então eu sou daqueles que acredita que depois que passa a eleição, você tem que quebrar o retrovisor. Não pode ficar pedindo o título de eleitor para saber se o sujeito votou ou não em você. Você tem que trabalhar para todo mundo. Agora, efetivamente, eu tenho um baita desafio. O PT governa a Bahia há 16 anos quase, 4 vitórias consecutivas. Talvez seja o estado hoje com o maior tamanho político do partido no Brasil. O que é que eu pretendo, ano que vem? Fazer um debate que vai confrontar 2 realidades. Uma que dialoga com o passado, que está fundamentalmente apresentada na candidatura provável do senador Jacques Wagner ao governo do estado. Já teve a chance dele, já deu a sua contribuição. E outra que pretende olhar para o futuro, que pretende oferecer à Bahia um projeto diferente para o futuro, preservando coisas boas que tenham acontecido, mas sendo muito mais arrojado. Por exemplo, eu não posso aceitar que um estado do tamanho da Bahia tenha a educação pública de ensino médio pior avaliada do Brasil. Eu não posso aceitar que um estado como a Bahia seja o campeão em número de homicídios do país. Eu quero inverter isso, eu quero que a educação esteja em primeiro lugar e os homicídios em último. Então, a gente leva uma mensagem mostrando que a Bahia pode muito mais. Agora, na luta eleitoral, o grande fator decisivo lá pode ser o Lula, né? Que é muito forte lá. Muito forte. Lula é muito forte e, assim, eu tenho colocado claramente que o meu foco está na eleição do governo do estado. Aí nada como exemplo, porque muito mais do que as palavras são as ações. Eu, durante 8 anos, governei com 3 presidentes. Primeiro Dilma, depois Temer e, finalmente, Bolsonaro. E tudo deu certo em Salvador, as coisas avançaram bem. Eu nunca procurei desculpas, eu não consegui fazer porque o presidente era de outro partido. Então, eu vou ter minha preferência presidencial, eu deixo sempre clara qual é a minha posição, mas eu espero estar preparado, caso seja o desejo dos baianos, para governar com qualquer que seja o presidente eleito pelos brasileiros. Duro se chegar no final, Lula e Bolsonaro, você vai ter que escolher, né? Roberto, a gente fala de política e a política está muito precipitada, o ambiente está muito agitado. Parece que a eleição é daqui a poucos dias.
Nós temos mais de um ano para a eleição. Né? Ainda temos aí pela frente toda uma primavera, um verão, um outono, um inverno, tá certo? Depois outra primavera, então tem muita coisa para acontecer. O senhor disse no início do programa que não se sente uma pessoa de direita, ao contrário, uma pessoa que... Eu não gosto desses rótulos. Desses rótulos, né? A conversa política com o Lula, não com o PT, é mais fácil do que com o Bolsonaro, né? Olha, Roberto, mais uma vez, se eu lhe responder a pergunta da forma muito inteligente como você me fez, amanhã vão dizer, Neto está conversando com o Lula e não com o Bolsonaro ou vice-versa. Eu tenho que ter o cuidado porque eu presido um partido nacional que tem uma posição. Nós sempre tivemos uma linha antagônica ao PT, é bom deixar claro. Eu fui, como já disse aqui nesse bate-papo, deputado por 10 anos, oposição ao governo. Mas eu não era oposição ao país. Então eu nunca deixei de conversar. Quando era preciso construir as pontes, nós construíamos. E eu acho que a política precisa disso, de diálogo, do exercício da temperança. Que é o que está faltando, né? E é o que eu procuro fazer. Quando a gente vê esse quadro de polarização, ele até pode mobilizar os torcedores. Mas, no meio dos torcedores, eu acho que está a maioria dos brasileiros, que não quer ver o radicalismo. As pessoas querem serenidade e sensatez, que às vezes falta na política hoje. Falando nisso, eu estou me lembrando que alguns anos atrás o senhor sofreu um atentado na Bahia, né? É verdade. Em 2006, em dezembro, eu estava saindo do meu escritório e uma senhora que, enfim, tinha problemas mentais, depois confirmados, me deu uma facada. A facada viria no pescoço e provavelmente seria fatal, mas o reflexo de um auxiliar meu fez com que a facada pegasse nas minhas costas, chegou a perfurar a pleura pulmonar, mas graças a Deus eu superei isso. Falando nisso, eu vi que o senhor carrega uns patuás. Pode me mostrar, por gentileza? Posso. Isso aí deve ter lhe ajudado? Eles ficam no meu pescoço. Eu só tirei aqui por causa do microfone, mas estão aqui todos os meus santos. E não é apenas do bom baiano, né? Mas aqui está o Senhor do Bonfim, Santa Terezinha, Santo Antônio, São Bento, Nossa Senhora da Conceição, minhas filhas, enfim, eu tenho um pouquinho de cada coisa aqui ao meu lado. E aqui Não, aqui é só coisas de gosto pessoal. Minha proteção está aqui e me acompanha sempre. Quer dizer, esse sincretismo na Bahia, essa religiosidade é muito forte, né? Muito forte, muito forte. Agora, a gente tem essa coisa, né, da convivência. Eu sou católico, né? Mas a gente tem uma convivência muito saudável com o povo de santo, com o candomblé, com os evangélicos, com todas as religiões, né? Então, eu acho que em poucos lugares no mundo, você vai numa rua e a poucos metros de distância, em 500 metros ao todo, você vai conseguir chegar numa igreja, num templo evangélico e num terreiro de candomblé. Isso a gente encontra lá em Salvador. Falando da Bahia, eu estou pensando também no Brasil como um todo, né? E no Brasil no mundo, né? Como é que você vê o Brasil no mundo hoje? Olha, Roberto, com preocupação. A gente sabe que a imagem do Brasil hoje lá fora não é a melhor. E, infelizmente, os nossos governantes contribuíram muito para isso. O tema ambiental, para mim, ele não é tratado com a importância que deveria ser. Inclusive, como prefeito, eu sediei lá a reunião preparatória do clima da ONU, evento que poderia ter acontecido aqui no Brasil e que o governo deixou passar. O problema da Amazônia, a forma como trata a questão da Amazônia, né? E eu diria que, inclusive, de uma maneira mais ampla, o posicionamento geopolítico, né? Horas brigando com a China, dificuldade em reconhecer a vitória do Biden. A gente podia ter uma visão muito mais prática, de ampliar o comércio exterior do país e, é claro, de preservar a imagem do Brasil, porque, não há dúvida, seja o investidor que está decidindo onde colocar o seu dinheiro, seja o governante que está decidindo com quem fazer parceria, quando vê sinais trocados, quando vê problemas internos e quando vê uma política externa, eu diria que abaixo do desejado, às vezes opta por não estar no Brasil, o que eu lamento profundamente. Prefeito, muito obrigado. Desejo boa sorte nesse novo partido. Espero que seja realmente um partido com um programa sério e que venha para ajudar o Brasil. E felicidades para o senhor. Muito obrigado. Essa também é a nossa expectativa. E mais uma vez, Roberto, muito feliz
de ter participado da conversa contigo. Fique com Deus. Obrigado.